Beleza. Olá, boa noite, buenas noches, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Temos mais uma sessão de quartas globais, miércoles globales. Vamos começar daqui a pouco. Muito obrigado, por estar aqui conosco. Temos uma sessão muito interessante. Então, vamos tentar falar português, portunhol, espanhol. De qualquer jeito, a gente se entende, né? Isso que é o lindo da América Latina, né? Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Bem-vindos, bem-vindas. Gracias por la puntualidad. Mientras tanto, pueden utilizar el chat, pueden utilizar o chat para cumprimentar todo mundo. Temos aqui o Miguel. Hola, Miguel, desde Villavicencio, Colombia. Qué gusto saber de vos. Boa noite, Vinícius, Gabriel, boa noite. Hola, Vic, ¿cómo estás desde Costa Rica? Qué gusto saludarte. Boa noite, Gabriela, Mayara, Laís. Então, vamos começando, gente, aos poucos, tá bom? Então, a proposta de hoje. Ah, eu não me apresentei. Eu vou apresentar primeiro. Eu sou Marco Gonzalez, meu nome é Marco Gonzalez, eu sou do Paraguai. E eu agora sou voluntário na lei, eu trabalhei para a lei muito tempo. Na verdade, eu já estava com muita saudade, já estava com nostalgia deste espaço. Então, hoje estou aqui como host de ustedes. É um prazer acompanhar-les. E para hoje à noite temos uma quarta global muito interessante, intitulada Comunicação, Educação Intercultural e Propostas de COEL, né? Então, mas antes de entrar em matéria, né, antes de entrar já no tema de hoje, queremos saber mais sobre vocês, né? De onde vocês estão participando, desde onde se conectam, qual é o seu papel e qual é a organização que você pertence, né? De que organização nos visitam, se unem, se são de AFS, se são de alguma instituição educativa, são voluntários, são professores. Sim? E o que te trouxe a sessão de hoje, né? ¿Qué les trajo a la sesión de hoy? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo llegaron aquí? Pueden ir compartiendo en el chat, vamos a ir leyendo de a poco. Gracias, Ubernay, de Universidad del Valle, docente, estudiante doctoral. Quiero conocer sobre la estrategia COIL. Gracias, Ubernay. ¿De qué país, Ubernay? Bueno saber y tenerte aquí. Tenemos voluntarios de AFS, así que gracias por unirse. Desde el Comité Meta, Miguel, Victoria desde Costa Rica también. Ah, Colombia. Muchas gracias entonces, Verney, por estar con nosotros. Quem mais, pessoal do Brasil? Vocês são de onde mesmo? Vocês são voluntários, são professores? Victoria de Costa Rica, voluntaria de AFS, la curiosidad de la herramienta. Gracias, Victoria, por tu eh, infinita curiosidad. Olá, Crislaine, professora do Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, professora de Tecnologias Educacionais, Educação Profissional, Metodologia de Pesquisa. Seja bem-vinda, Crislaine. Uhum. Adriana de Tocantins, que legal. Professora do curso de jornalismo. Perfeito. Então, sejam bem-vindos aí, continuem compartilhando no chat, continuem compartiendo ahí en el chat. Porque claro, nos encanta saber cuál es el interés que les trae a ustedes aquí, sobre todo también desde qué instituciones estamos participando.
¿sí? Porque en AFS nos encanta compartir con otras instituciones puntos de vista, experiencias y compartir unos con los otros, ¿verdad? Entonces, realmente este intercambio, este espacio es un espacio de diálogo, es un espacio muy rico, ¿no? Entonces, nada, nos encanta saber. Por eso les preguntamos un poquito de dónde están participando. Tenemos más gente entrando en el waiting room, así que estoy habilitando a medida que vamos. Gabriela Schultz, de Maringá, Paraná, estudante da Universidade Estadual de Maringá. Seja bem-vinda, Gabriela. Temos também o Vinícius, estudante da UEM também, secretariado executivo trilingüe. Nossa, que legal. Seja bem-vindo, Vinícius. Bom, então vamos aí aos poucos, como eu falei. Antes vamos falar um pouquinho do que é o AFS, né? Porque também temos não somente voluntários aqui na nossa organização, mas também pessoas externas, né? Então, só para ter uma ideia, se bem geral do que é a nossa organização, o impacto que a AFS tem. O AFS, na verdade, tem mais de 100 anos de experiência internacional como organização e criamos programas para pessoas de todas as idades participarem de uma experiência de intercâmbio cultural, desenvolvendo habilidades e competências globais essenciais para o mundo atual. E como fazemos isso? Por meio de ferramentas de aprendizagem intercultural desenvolvidas por especialistas e educadores interculturais de todo o mundo, né? Então, a gente tem uma expertise muito importante nessa matéria, né? E esse aqui é o nosso impacto, né? A gente tem um impacto no mundo para vários públicos, né? Temos mais de 12 mil participantes de intercâmbio por ano, mais de 100 programas, mais de 100 destinos, desculpa. Temos muitos programas em mais de 100 destinos no mundo, mais de 500 mil participantes de programas do AFS que já passaram pela organização, né? Mais de 5 mil parcerias com comunidades educacionais, né? E um tipo de parceria é esse espaço também que a gente tem aqui, né? Mais ou menos 100 mil educadores que fazem parte da nossa rede. Também temos bolsas de estudo, né? E famílias hospedeiras, porque obviamente a experiência não é possível sem ter uma família no outro lado do mundo que vai receber o participante, né? Então, são famílias voluntárias que abrem as portas da família, da casa deles, né? Para ter essa experiência de intercâmbio cultural. E, obviamente, quem que corre atrás de ter essas famílias conosco são nossos voluntários, que nesse momento são mais de 50 mil em todo o mundo, né? Obviamente vale a pena lembrar que a FS é uma ONG, né? É uma organização sem fins de lucro e é mobilizada principalmente por voluntários de todos os cantos do mundo, né? Então, um pouquinho do que a gente faz aqui. Bom, eu já falei bastante, né? Então, nesse momento já vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que é a doutora Verônica Braga Virello, que também é participante, no caso dela, foi participante do programa Juntos, em 2016, 2017, mais ou menos. Nessa época ainda não era o programa que a gente gerenciava na lei, né? Mas agora a gente faz isso, então seja muito bem-vinda, professora. Ela é adjunta da Universidade Estadual de Maringá e também atua no Departamento de Letras Modernas. É docente do curso de Secretariado Executivo Trilingue. Também é doutora, é mestre em Letras, em Linguística pela UEM. Bacharel em Secretariado Executivo Trilingue pela UEM também, licenciada em Letras, Português e Inglês pela Unicesumar, e as áreas de interesse dela são comunicação, gestão de pessoas e estudos asiáticos. Também possui experiência docente na FATEC, na Unifama e na Unicesumar, né? Então, sem mais, vamos a dar a bem-vinda à nossa professora e prof, o microfone é teu. Obrigada, Marco. Agora você fica aceitando os participantes? Tem que se preocupar, não. Pode continuar. Tá bom, obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam bem? Tudo Certo. bem? Tá. É, Bem, então, como eu já fui apresentada, eu vou começar, né? Meu nome é Verônica, estou falando aqui de Maringá. Vejo alguns alunos meus,
não vejo todos, porque, né, eu consigo ver só uma parte aqui no Zoom. E também é um prazer conhecer todos vocês que são novos para mim, né, que estão aqui, que fazem parte da FS, que fazem suas pesquisas, doutorados que vocês colocaram aqui no chat, são professores de diferentes instituições. Então, muito obrigada pela presença de todos aqui nessa quarta. Eu também gostaria de agradecer a SF, a Lei, na pessoa do professor Milton, na pessoa do Marco, pelo convite, a oportunidade de fazer parte desse encontro, né, dessa iniciativa, que eu sei que é a primeira vez em português. Então, eu vou me esforçar para falar um pouco mais devagar, mas também digo que a gente pode usar o chat se vocês não entenderem alguma coisa. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir se ajudar aí nas questões de tradução e também no decorrer da minha fala, conforme vocês forem tendo dúvidas, podem colocar sempre no chat. Se eu não conseguir ver, Marco, com a minha apresentação, aí você me diz, Eu te pode ajudo, sim, ser? sem problema. Então, tá bom, muito obrigada. É, muito obrigada, Marco, pela apresentação. E vamos construir juntos aqui essa noite, né, gente? Eu espero a participação de vocês. Vocês podem ficar bem à vontade se vocês quiserem me interromper, se vocês quiserem deixar as perguntas lá para depois, tá? Então, eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês, tá? Vocês vão ver que é uma apresentação bem simples, porque eu não, gente, eu não tenho nada contra IA, tá? Mas eu prefiro eu mesma fazer minhas apresentações. Então, volta e meia tem algum erro de digitação, alguma coisa para resolver, mas é porque nada foi feito com IA para essa apresentação de hoje, tá? Deu certo, Marco? Tá tudo, dá para ver? Ok, pode continuar. Então tá. Mas nada contra, tá bom, gente? É só porque eu sinto que ela vai deteriorar o meu cérebro se eu fizesse movimento. Então, prefiro manter aqui minhas faculdades mentais nesse momento. Então, a gente vai falar de comunicação, de educação intercultural e de propostas de código, tá? Eu não sei bem o background de vocês, né? Eu conheci um pouquinho agora aqui no chat, o que vocês colocaram. Mas eu resolvi focar a nossa apresentação hoje. Estou vendo aqui, ok, sessão gravada. Estou vendo aqui no chat. Hum, Gente, mil desculpas, porque na UEM a gente usa o Google Classroom. Então, às vezes, o Zoom fica um pouquinho diferente, mas eu vou me adaptando aqui, tá? Então, eu coloquei também, olha, o nome do professor Milton, porque o professor Milton, quando me convidou, disse assim: Olha, Verônica, eu vou lá falar com você do qual é o que a gente fez. Mas agora o professor Milton está dando aula, então ele não pode estar aqui presente conosco. Então, por isso a gente vai desculpar ele, mas só por isso, tá? É, e aí, gente, eu vou começar falando de cultura, tá? Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas assim, também não vai ser nada super aprofundado, mas vai ser um grande ponto de partida que a gente vai precisar para pensar o COIO, tá? Que acho que talvez esse seja o maior interesse de vocês aqui hoje. Então, vocês sabem que a gente tem inúmeros teóricos que vão falar de cultura, né? E vão fazer vários movimentos, vão ser vários pontos de partida, mas o Hofstede, por exemplo, é um dos mais antigos, né? Mais consolidados na área, então eu trago ele porque eu gosto bastante de pensar nessa estrutura que a gente vai ver um pouquinho. Então, vamos lá, né? De acordo com ele, a gente tem uma base, e essa base seria a natureza humana, uma base compartilhada entre todos nós, né? Que seria universal e herdada. Então, todos nós somos humanos, temos o mesmo potencial, a mesma capacidade, e isso é inerente, né, de todas as pessoas. E uma segunda camada seria a cultura. A cultura, para esse autor, ela seria aprendida e, além de aprendida, ela seria específica de um grupo ou categoria, né? E depois, no topo, nós temos a personalidade, que seria herdada e aprendida e específica de cada indivíduo, né? Então, se a gente for pensar nos nossos próprios países de origem,
digamos assim, a gente vai perceber que somos todos humanos, compartilhamos, né, essa humanidade, mas nós temos também uma cultura compartilhada. E aí, os nossos colegas que aqui estão e são do Brasil vão pensar, por exemplo, o Brasil é um país gigantesco, não é? Então, também quando a gente pensa nessa questão da cultura compartilhada, a gente tem que pensar nisso, né? Então, será que nós aqui do sul do Brasil temos a mesma cultura de quem mora no norte do Brasil? Será que essa base realmente é compartilhada? Então, a gente tem, assim, alguns poréns, né? Que a gente pode pensar sobre isso, de certa forma. A gente não pode desconsiderar, né? Então, quando a gente pensa principalmente em cultura organizacional, porque com base nessa teoria do Hofstede, a gente teve isso também, né? Uma base para a gente partir e pensar a cultura organizacional. Que, por exemplo, aqui no meu lugar de fala, né? Na UEM eu trabalho com comunicação organizacional. Então, toda essa visão da comunicação pautada no ambiente de trabalho. Né? Então, a gente também trabalha com cultura organizacional, mas não é o nosso assunto aqui de hoje, né? Mas se a gente for pensar no tema cultura, a gente vai ter outros autores. Por exemplo, o Adler, né? Adler, ela vai falar o quê? Ela traz a questão cultural, mas uma cultura compartilhada, do mais velho para o mais novo, né? Então, é aquela cultura que é passada de geração para geração. E aí a gente vai, né, pensar se isso se dá ainda hoje ou não, em todas as culturas, em qual nível, por quê? Porque será que a gente tem ainda esse contato tão grande com essa comunidade, por exemplo, dos mais velhos? Né? Então, são coisas que vão mudando também, né? Mas, enfim, é uma outra autora que fala sobre o assunto de cultura, muito importante. E a gente tem mais um que eu pontuei aqui nas minhas anotações, que é o Edgar Schein, que ele fala dos três níveis de cultura. E aí eu acho que dá para a gente visualizar muito bem em comparação com essa pirâmide do Hofstede, por isso que eu vou mencionar, tá, gente? Então, ele vai dizer assim, ó, que aqui na base, em vez de ser a natureza humana, estão as concepções de mundo. No segundo nível estão os valores. E no terceiro nível, lá no topo, em vez de estar a personalidade, para o Shine está o quê? Artefatos e comportamentos. Então, é aquela coisa que a gente tem a concepção de mundo, todos nós entendemos, nós compartilhamos. Os valores, eles são aspectos particulares da cultura. E depois os artefatos e comportamentos, que aí é algo mais visual até do que a personalidade. Então, a gente pode pensar na roupa, na vestimenta, né? Que vai ser, é difícil falar isso, né, num mundo tão globalizado, mas que ainda a gente pode pensar, vamos resgatar, então vamos pensar na roupa típica, se a gente tivesse, né? No Brasil, muito difícil, né, da gente dizer isso, mas a gente sabe, por exemplo, que países como a Alemanha têm e aí a gente, toda vez eu faço uma pausa, né, gente? Porque, novamente, a gente acha que a cultura é uma coisa muito homogênea, mas não é. Então, se quando nós pensamos a Alemanha, nos veio aquela imagem, do suspensório, né, da Oktoberfest, aquilo ali é de qual região da Alemanha? É do sul da Alemanha, né? Então, eu vivi no centro da Alemanha e aquilo não era nada típico, né? Ainda mais depois da divisão da DDR e tudo mais. Então, se a gente pensar no Japão, a roupa tradicional do Japão, bem, a gente vai ter mesmo, mas ela não é tão usada hoje, mas realmente é tradicional, né? O kimono, por exemplo, para as mulheres, na Coreia, o hanbok, e assim, algumas culturas a gente tem esse traço mais visível, né? Então, eu gosto dessa imagem que eu selecionei, que a gente está vendo aqui, porque ela não é uma pirâmide perfeita. Ela lembra mais um iceberg. Então, quando a gente fala nisso, a gente tem essa metáfora do iceberg. Então, o que que é a cultura? A cultura, ela está muito abaixo da superfície que a gente vê, igual um iceberg. Então, não é só aquele topo, né? Aquele topo é o visível, mas ele não é
não são todas as expressões da cultura, né? É, Brasil tem roupa típica regional, é verdade, né? Então, é verdade, Grazi. Então, assim, se a gente pensar nas diversas regiões, a gente vai ter diferentes influências, e aí, com base nessas diferentes influências, a gente vai ter essa tipicidade regional, assim como falar da comida típica, né? Se a gente fala, por exemplo, em feijoada, eu acho que feijoada representa bastante o Brasil. Mas se a gente pensar no Nordeste, talvez seja o acarajé. Se a gente pensar aqui no Paraná, a gente vai falar talvez no tropeirismo, né, em algum lugar, então vai ser o arroz carreteiro. Então a gente vai ter toda essa diferenciação que às vezes países menores ou que têm uma cultura um pouco menos heterogênea seja um pouco diferente. Então assim, olha, falar de cultura não é fácil, né? Não é fácil pensar sobre isso, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, sim, né? E aí, é, avançando aqui, vamos ver. Passou para o próximo slide? Não. Não? Hum, Uhum. não, agora pulou de Agora novo. sim. Agora Agora. sim, agora sim. Sim. Então, a gente tem essa citação que eu trouxe, né? Não ipsis literis, porque eu traduzi, né? Eu sempre traduzo. Então, entender o que difere no pensamento, no sentimento e no agir dos líderes e de seus seguidores faz com que seja possível pensar em soluções que funcionem de maneira global, né? É uma frase do Hofstede quando ele está pensando nessa cultura organizacional, que também parte da cultura porque ele está considerando isso, né? Então a gente vai pensar que antes dele, porque ele é um autor muito inaugural, talvez a gente não fizesse muito esse movimento, né? E agora a gente tem essa capacidade de observar de cultura para cultura e pensar, em como fazer essas adaptações, né? Não que elas funcionem sempre, mas a gente vai falar sobre isso, né? Tô tentando aqui ver o chat de vocês, conforme eu vou falando. Ah, tá. Não, acho que era só aí um aviso, né? Que está sendo transcrito. Então, gente, nós temos outro autor muito famoso, que é o Hall, que vai falar sobre culturas de baixo e alto contexto, né? E aí o Hall é um autor que transita muito bem por várias áreas, então eu me lembro nas aulas de literatura estudar também, né? Quando a gente pensa em cultura. E aí ele vai dizer que ser um bom ouvinte é tão importante para uma comunicação eficaz quanto ser um bom orador. E essas duas habilidades variam igualmente de uma cultura para outra. E eu acho isso incrível, né? E a gente vai vendo como que de fato isso se dá, né? Eu tô falando muito rápido, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, por favor, tá? Então, acho que tá, ok. É, e aí, ele vai falar de cultura de baixo contexto e alto contexto, que vai ser o low context e high context, tá? Então, os Estados Unidos são a cultura de mais baixo contexto. E aí, o mote seria: diga a eles o que você vai dizer, depois diga o que você disse. Então, essa é a filosofia da comunicação de baixo contexto. E aí, eu não sei no restante da América Latina, mas, por exemplo, aqui, várias vezes a gente ensina isso para o nosso aluno, de pensar assim: olha, gente, no começo você coloca lá quais são os seus objetivos com aquela fala. Aí você fala e depois você resume o que você falou, né? Para recapitular aquilo para o teu ouvinte e tudo mais. Então, gente, isso vem muito dessa cultura de baixo contexto. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Que vocês podem me responder ou podem refletir sobre. É, de pensar assim: olha, quando eu comecei a estudar, eu tenho 37 anos, tá? Quando eu comecei a estudar inglês, lá, muito tempo atrás, chegava numa hora que a gente estava estudando writing, que é escrita de e-mail. E aí, volta e meia começava o e-mail assim, ó, o teacher mandava a gente começar assim, ó: according to our phone call, isso e aquilo. Então, de acordo com a nossa chamada telefônica, de acordo com a nossa ligação, e aí você escrevia lá no e-mail o que que você tinha ligado ficcional, né, para a pessoa e combinado, né?
E hoje a gente faz isso, mas assim, há 10 anos atrás, quando. 10? Não, gente, talvez mais. Meu Deus, há 15 anos atrás, quando eu terminei a faculdade, quando eu estava na faculdade, a gente não tinha esse costume de fazer isso no Brasil, de fazer uma ligação e depois formalizar. Hoje não. Hoje a gente já fala, gente, vocês ligaram, vocês formalizem por e-mail, né? Para ficar lá certificado, para vocês terem ideia, terem certeza de que foi aquilo mesmo. Então, assim, cada vez mais a gente vê esse tipo de atitude aqui, ó, que tem que ficar tudo claro. Então, são atitudes do quê? De culturas de baixo contexto, que seriam diferentes das da cultura do Brasil, porque a cultura do Brasil é uma cultura de alto contexto. Só que aí a gente vai ter uma autora, é a Erin Meyer, que tem um livro muito interessante sobre o mapa das culturas. Eu não sei se vocês já viram esse livro, mas eu acho que no final ela está nas minhas referências também. Que ela vai dizer que existem clusters, né? Então, existem os clusters dos países de baixo contexto e de alto contexto. Então, dentro da divisão do baixo contexto, tem aquele de mais baixo contexto, por exemplo, os Estados Unidos, e tem aqueles que vão aí, ó, nos níveis, né? Que vão aumentando o contexto, mas continuam sendo baixo contexto. E no alto contexto, a mesma coisa. Então, o Brasil é o país de mais baixo contexto dentro do alto contexto. Então, assim, se a gente for pensar nos nossos vizinhos, né? Por exemplo, o Marco, que está aqui, que é do Paraguai, a gente conversou um pouco antes, né? Eu vi que tem é, da Colômbia, da Costa Rica. Então, hoje a gente vai falar da Costa Rica, né? é, vocês são mais alto contexto do que a gente no Brasil, que seria um mais baixo contexto dentro do alto contexto, né? Se é que a gente pode fazer uma gradação, mas alguns autores dizem que sim. Ah, Prof, temos uma pergunta no chat da uhum, Graciele. tá, eu tô. Aham, vamos lá. E também tem um ponto que eu vou falar, Graziele, que eu acho que vai ajudar a entender esse assunto melhor, tá? Então, olha só, é, pensando no alto contexto, e vamos voltar a fazer esse comparativo aí que você perguntou. Então, o que que seria o alto contexto? O alto contexto seria o subentendido. Então, é pensar que numa cultura de baixo contexto, nada está subentendido. E numa cultura de alto contexto, muito está subentendido. E aí, esse muito ou essa gradação vai diferir de acordo com, vamos pensar numa linha, né, ou numa escala onde esse país está. Então, por exemplo, o Brasil está aqui embaixo, no alto contexto, no primeiro degrau, e o Japão está no último degrau do alto contexto, tá? Então, ele é o país, de acordo com os teóricos, que é o mais alto do alto contexto, tá? E os Estados Unidos, na escala do baixo contexto, está lá no primeiro degrau, né? E aqui no alto tem, então, países, por exemplo, como a Inglaterra. E aí a gente fala, gente, mas Inglaterra, alto contexto, né? Não é, mas ela é menos do que os Estados Unidos. E aí a gente vai voltar na pergunta da Graziele também. Então vamos pensar nesse subentendido, tá? Por exemplo, perguntar várias vezes, foi o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Perguntar várias vezes e ser oferecido várias vezes antes de aceitar. Então, eu vou pedir para os nossos colegas dizerem como é no país deles, né? Mas aqui no Brasil, se a gente chega na casa de alguém, a pessoa oferece, por exemplo, um café, né? Ah, você gostaria de um café? Você aceita um suco? Depende, né? Se tá quente, se não, né? Bem, para os professores é sempre café, né, gente? Que a gente é o time seca-garrafa. Não sei se vocês também, mas enfim. A gente sempre chega oferecendo um café. Então você pergunta: ah, você gostaria de um café? Aí, geralmente, o convidado vai dizer: não, não precisa se preocupar. A gente fala assim: ai, não, mas então um chá, um suco. Ai, não, não, imagina. Aí a gente: ai, não, vou fazer um café. Então.
O host, né, aquela pessoa que é o dono da casa, ele geralmente vai levantar e vai fazer esse movimento de trazer alguma coisa e servir, ainda que o convidado tenha dito não repetidas vezes, né? Então, assim, não sei, no país de vocês também é assim, funciona ou não? Por quê? Olha lá, Graziele, você que perguntou, seria mais ou menos assim, ó. Você tá lá nos Estados Unidos, te ofereceram um café e você disse não, você só vai ficar sem café. Porque como é esse baixo contexto? Bem, eu perguntei, você respondeu. Ah, ok, né? Não seria esse tipo de reação. Deixa eu ler mais uma vez a tua pergunta para ver se eu estou perdendo alguma coisa. Comunicação muito assertiva. No Brasil, a gente faz o quê? Muitos rodeios, né? A gente não vai direto ao ponto. Ir direto ao ponto, para a nossa cultura, pode ser considerado ofensivo. Então, e para eles não. Para eles, eles são diretos, e ser direto é o bom, é o padrão, porque eles são super baixo contexto. Então, eu vou dar um outro exemplo, né? Eu morei por 2 anos na Alemanha. E os meus vizinhos, eu acho que eles eram os menos alemães possíveis, né? Porque assim, as pessoas não acreditavam quando eu falava o que acontecia assim no nosso condomínio, né? Mas eu tive muita sorte, assim, era muito no bom sentido, sabe? Porque eu estava em casa, não estava trabalhando esse período, era full-time multa, que é mãe tempo integral, né? Tinha uma criança pequena, meu marido fazia pós-doc e eu estava geralmente em casa. Os vizinhos mandavam uma mensagem assim: Verônica, você tá em casa? Eu falava sim. Aí eles diziam assim, então eu estou indo aí. Ok. Aí aparecia minha vizinha, entrava, oferecia um chá, tomava um chá. Às vezes ela ficava lá, só olhando pra minha cara. E eu, daquele esforço, sabe, de ter uma conversation. Porque pra eles o silêncio tá ok. E eu ficava pensando, gente, o que tá acontecendo aqui, sabe? Era uma coisa assim, muito cultural. E aí eu via, por exemplo, a minha vizinha, uma dessas vizinhas mais chegadas, elas faziam umas expressões faciais, até isso, tá, gente? É, que eu achava muito esquisito. Porque ela ia sorrir e ela sorria assim, ó. E depois ela voltava a cara normal. Eu achava, gente, mas o que que é isso, sabe? Aí uma vez uma vizinha mais jovem, ela falou assim pra mim: Verônica, você é uma pessoa muito difícil de ler. Eu não consigo saber o que você tá pensando. E os meus alunos, né, que tem alguns aqui que são prova disso, eles geralmente me acham muito transparente, porque acontecem as coisas, né, na sala de aula, né, tipo, eu reajo. Então, assim, a minha expressão facial não era ampla o suficiente para que um alemão entendesse porque estava subentendido as coisas, enquanto a minha vizinha fazia essa expressão exagerada, porque era baixo contexto. Então, gente, até isso, né? E se eles não gostarem de uma coisa, se eles querem uma coisa, eles falam na lata e pronto, né? E agora, gente, não. A gente vai falar mil coisas antes, né? Eu participei esses tempos de um encontro dos. Aí não entra a diferença cultural. Opa, perdi uma mensagem que entrou enquanto eu. Ai, volta. Uhum, tá. É, o Gabriel falou portunhol, então eu acho que ele deve ser hispanohablante, né? A gente vai ver também sobre isso. Eu espero, né? Eu acho que vai dar. É, sim, só. Tá. Graziele, sobre o teu comentário, eu acho que sim, né? Porque realmente essa definição do alto e baixo contexto não dá conta de explicar tudo, né? Não tem como a gente
pensar em uma teoria só e partir dela e pronto, porque existem muitas nuances. Mas olha esse outro exemplo que eu acho que pode funcionar um pouco para a gente pensar também no comentário do Gabriel. Esse ano teve um encontro dos aluminais do Juntos, que eu participei, junto com o Milton. E aí tinha uma pessoa da Índia que foi fazer uma sessão. E ele falou assim: Olha, eu estava no Japão e era um evento em que a gente tinha, era tipo um stand que a gente fazia assim, uma propaganda da universidade. Então a gente ficava ali distribuindo folders, flyers, né, para quem passasse, explicando e etc. E aí ele chegou no stand, tinha alguns flyers lá. E ele pegou e começou a distribuir. E a mulher que estava junto com ele no stand, outra aluna, falou para ele assim: Olha, Fulano, desculpa, eu não lembro o nome dele, né? Mas olha, Fulano, tem mais flyers lá na sala. Aí ele falou: Tá bom, e continuou, né, distribuindo os flyers. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. Ele falou que só a hora que ele chegou em casa, ele entendeu que ela dizer tem mais flyers lá na sala significava que aquele era dela e que ele deveria ir lá pegar outros flyers. Então, assim, essa questão do alto e baixo é realmente. é, uhum. Isso, muito bem, né? O Marco tá pedindo, se alguém tiver algum exemplo, seria bastante interessante. Se vocês quiserem até abrir o microfone, né? Podem ficar à vontade. Então, realmente, eu acho que não é uma classificação que dá conta de tudo, né? Mas que nos ajuda a entender quando nós vamos trabalhar principalmente com as questões do COIL, tá? Que aí vão ajudar os nossos alunos a ter um pouquinho de background quando a gente entrar nisso, né? Então, em resumo, e aí essa parte eu peço licença para ler, porque eu acho que é bastante importante, que é isso de você pode ser considerado um excelente comunicador, né, na sua cultura de origem, mas o que funciona em casa pode não funcionar tão bem com pessoas de outras culturas. E um dado interessante é que nas culturas de alto contexto, aí é o contrário, né? Quanto mais educada e sofisticada a pessoa, maior a sua capacidade de ouvir e compreender mensagens implícitas, né? Que estão aí nas camadas daquilo que a gente comunica. Em culturas de baixo contexto, os profissionais mais educados são aqueles que se comunicam de forma clara e explícita, tá? Então, realmente, eu acho que vocês estão certos, porque eu também compartilho desse pensamento que essa parte teórica, ela não dá conta de tudo, principalmente quando a gente vai para a vida real, e eu acho que no COIL a gente vê isso também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Sim, tem um comentário da Vitória também. Uhum. Exatamente, exatamente, é isso mesmo, Vitória. Então, dentro da mesma cultura também há toda essa variação. É isso aí. É, E aí, gente, vamos fazer assim, esse movimento, que no final vai conectar tudo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de COIL e aí a gente volta, mas achei que talvez começar pela cultura ia fazer mais sentido para a gente pensar isso agora, tá? Então, o que que é o COIL, né? Vocês que estão aqui já devem ter ouvido falar, que é o Collaborative Online International Learning, em português, aprendizagem colaborativa online internacional. E aí a gente vai ter uma série de siglas que vocês podem já ter visto, né? E que eu acho interessante que muitas vezes, aqui, por exemplo, na UEM, que é a universidade em que eu trabalho, a gente fala em português, mas a sigla continua em inglês. Então, quando a gente fala Internationalization at Home, e aí a gente fala internacionalização em casa, inclusive é um departamento do nosso escritório internacional, mas a sigla vai estar em inglês, né? Então eu coloquei desse jeito porque talvez vocês sejam mais familiarizados assim. E aí, Internalization of the Curriculum, Virtual Exchange and Global Citizenship Education. Eu coloquei tudo isso na primeira, assim, tudo junto, porque eu acho que
sintetiza bem o que que é o coio. Ai, gente, tá frio aqui. Eu tô vendo alguns de vocês sem blusa, e aí eu tô pensando que o Milton disse que na Costa Rica, por exemplo, só tem estação de chuva e estação de seca, enquanto a gente aqui no aqui tá enfrentando um friozinho, né? Então, assim, eu aposto que se tiver alguém aqui, bem, tinha alguém aqui, era do Tocantins, que colocou no chat lá no comecinho, E não sim, deve tem. estar sentindo essa friaca, né, que a gente tem aqui no sul do Brasil. Então, nosotros tenemos comunicación muy circular, mas de uma instrução. Então, uma comunicação mais direta e precisa, né? E outra parte do Brasil, por exemplo, está muito calor. E aí a gente vai ter que, talvez, no ambiente em que a gente está, a gente precise de uma comunicação mais direta, mas que a nossa comunicação não seja tão direta assim, né? Bem, é uma provocação. E aí a gente pensa assim, por que que a gente tem hoje, por que que a gente fala tanto em COIL, em, em Virtual Exchange, né, que é o IV, é o intercâmbio virtual? Claro que tudo isso foi impulsionado pela pandemia, né? Mas a gente vai ter uma necessidade de formar global citizens. Então, são cidadãos globais, cidadãos do mundo, né? E a gente pensa nessa educação. E aí, gente, aqui, para nós, no secretariado, por exemplo, isso é muito real. Então, é meio que a academia, eu entendo isso, né? Que a academia ela está fazendo como se fosse um washback quando a gente pensa em avaliação, por exemplo, né, parte de educação, a gente fala, né, desse efeito washback. Então, é o que está sendo cobrado na avaliação e aí você estuda, em vez de você estudar e aquilo ser cobrado. Então, eu vejo que a internacionalização em casa é muito isso, porque a gente está tendo cada vez mais alunos inseridos nesse ambiente global. Então, há 15 anos atrás, como eu falei, quando eu terminei a faculdade, os meus colegas de sala de aula, eu lembro, deles viajando, por exemplo. Ah, teve uma colega que foi para Portugal, outra para Espanha, uma para os Estados Unidos e uma para o Canadá. Da minha turma, assim, né? Que eu fiquei sabendo. Então, as pessoas iam até lá. Hoje, as pessoas estão trabalhando muito de casa lá. Então, é o caso, por exemplo, do meu marido. Meu marido trabalha numa empresa da Suíça. O meu cunhado trabalha em empresas internacionais aqui do lado, daqui do lado, né? Porque ele trabalha da casa dele, em empresas internacionais, né? Ele está trabalhando com o Starbucks, por exemplo. Vários alunos nossos trabalham com comércio exterior. Então, já tem muito esse movimento, e agora a academia precisa trazer isso para os alunos, pensando que, infelizmente, um intercâmbio pessoal, né, presencial, ainda não é acessível para todos, né? Para poucos, né? Não é nem todos, é acessível para pouquíssimos, né? Então, a gente tem esse movimento, um movimento também de internacionalização do currículo. Não sei se acontece nas universidades de vocês, mas aqui a gente tem um incentivo para que as disciplinas elas sejam ministradas também em outras línguas. E aí a gente precisa entender que o COIL, ele é parte do Virtual Exchange. Então, todo COIL, ele é Virtual Exchange, mas nem todo Virtual Exchange é um COIL. Por exemplo, há uns anos atrás, a gente tinha muito teletandem. Vocês já ouviram falar no teletandem? Que é um tipo de intercâmbio virtual linguístico. O pessoal, assim, que estuda outras línguas, eles começaram esses grupos, né? Aqui a nossa universidade usou bastante, né? Ainda se usa, em alguns lugares, a nomenclatura teletandem, né? Hoje a gente usa muito o Brave, que é o Brazilian Virtual Exchange. Então, os nomes vão mudando, mas às vezes os programas ainda continuam o mesmo, né? E aí, os autores, eu coloquei lá nas referências, tá, gente? Depois eu posso mostrar para vocês, posso passar esse PowerPoint, mas a professora
Simões, que é aqui do meu departamento, a Luciana Cabrini, ela fala muito sobre isso. E ela publicou um artigo recentemente que vai tratar desses pontos muito importantes, que é quando você vai fazer um COIL, preparar os estudantes para esse encontro intercultural. E a gente vai falar sobre isso. Pensar nos ambientes multilinguísticos, porque aqui a gente tem uma vantagem. Por exemplo, no curso de secretariado, o português é obrigatório e depois o aluno ele escolhe mais duas línguas entre o francês, o espanhol e o inglês. Então, geralmente, o aluno que já fala inglês, ele vai escolher o francês e o espanhol. E os outros alunos escolhem o inglês e alguma das outras línguas, né? Então, quando a gente fez o nosso COIL, agora no começo do ano, a gente não teve nenhum problema, né? Mas, e se o idioma também for, né, uma barreira? Então, é algo que a gente tem que pensar em como os alunos vão colaborar nesse ambiente, né? O design das atividades e avaliações, que elas sejam colaborativas. Então, para quê? Para que a gente tenha engajamento nessas atividades. Então, a gente tem que pensar em como fazer com que essa atividade que eu estou propondo seja uma atividade interessante para os grupos, né, de alunos. E ferramentas e plataformas digitais e a IA, porque a gente pensa assim, a gente escolhe algumas ferramentas como base, mas a gente também espera que os alunos tragam outras ferramentas, né, para que a gente também aprenda com eles. Então, eu acho muito interessante porque às vezes a gente acaba dando uma forçadinha do tipo, olha, vocês vão usar essa ferramenta aqui, porque para que eles coloquem a mão na massa, sabe? Ou a gente não coloca isso e joga, e aí eles vão ter que ser o protagonista e dar um jeito, né, de se virar com essa parte da atividade. E aí vai depender muito do grupo em que vocês estão trabalhando, né? Então, tá. O Marco tá me ajudando, perguntando, né? Se tiver também, eu quero saber, porque aqui no Brasil tem um movimento muito grande para isso, né? Todo semestre a gente está tendo esse movimento de incentivo, né? Para que a gente consiga internacionalizar mais, né? Então, a nossa experiência com o COIL, que o Milton não tá aqui, né? Mas eu vou falar de como foi esse COIL que a gente finalizou agora, antes das férias, foi no comecinho de junho, tá? Então, como eu disse, eu leciono a disciplina de comunicação organizacional, e dentro de comunicação organizacional, a gente tem dois tópicos que eu vi que seriam interessantes para a gente trabalhar, que é crise, gerenciamento de crise e comunicação intercultural. Então, essa foi a nossa proposta. Foi um mês de intercâmbio, né, que era o desafio dos casos interculturais, no qual os estudantes de ambas as universidades colaborarão para resolver problemas organizacionais do mundo real. E aí tá ambas as universidades, porque quando a gente propôs, era para ser a UEM e a UCR, que é a Universidade de Costa Rica. E depois acabou que a UNA também entrou, que é a Universidade Nacional da Costa Rica. Então acabamos fazendo em três, né? Foi bem legal. Então foram pequenas equipes binacionais, Brasil e Costa Rica. Nós dividimos essas equipes e daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês. Já vou falando, né? Eu acho que fica melhor. Então, por exemplo, na minha sala de aula, geralmente os alunos, eu trabalho com o último ano, tá? Geralmente os alunos eles se dividem em cinco equipes. Mas como a gente teve muitos inscritos de fora, a gente precisou aumentar essas equipes. Então eu fui dividindo eles. E aí, lembra quando a gente viu ali naquele primeiro slide sobre a personalidade, lá no topo da pirâmide? Então, eu, como professora da sala, fiz esse movimento. Pensei assim, bem, se eu colocar um aluno fleumático, por exemplo, numa equipe aqui com os alunos da Costa Rica que eu não conheço, eu fiquei pensando, será que isso vai dar certo? Então, eu peguei aqueles alunos que puxam, que eu sei que tem, que às vezes são mais sanguíneos, né, mais coléricos, que estão ali sempre à frente, e falei: olha, pessoal, eu vou dividir vocês da equipe de vocês, tá? Vocês não vão poder trabalhar juntos dessa vez, porque isso para o aluno já é um movimento.
né? Vocês sabem que a gente não pode sortear a equipe, isso daí é um crime do professor. Então, já fui falando com eles, porque aí eu falei, bem, eles já vão, qualquer coisa eles arrumam, né? Qualquer coisa eles dão conta. Então, a tarefa. Os estudantes selecionarão casos envolvendo situações de crise, interculturais ou não. Por exemplo, uma empresa internacional se instalando no mercado brasileiro. E aí, um exemplo pô, que surgiu foi a BYD. Sabe a BYD montadora dos carros? Ela abriu aqui no Brasil, assim, bem fortemente, e se instalou na Bahia. E aí tava rolando uma fake news que eles tinham trazido, sei lá, 10 mil chineses para formar uma cidade na Bahia, uma cidade chinesa, sabe? E aí as pessoas estavam assim, meu Deus, a China vai tomar conta do Brasil. Enfim, eles teve que sair uma manchete na UOL. Vocês estão rindo, mas isso aconteceu, tá? Teve que sair uma manchete desmentindo essa fake news. Então, assim, seria, por exemplo, um exemplo que eles poderiam trabalhar, tá? Que eles iam ser a equipe dos comunicadores, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat que eu vi, Tô colocando algumas traduções, desculpa. tá? Formação em universidades. Tá. Então, assim, se tiver alguma coisa, vocês me avisam, por favor. É, então, assim, eles tinham que procurar um caso, né? Poderia ser intercultural ou não. Então, e aí tinha alguns aspectos que eles iam poder trabalhar para resolver. Então, era assim: vocês acham uma crise, vocês são a equipe de comunicação da empresa, como é que vocês vão lidar com isso? E aí eles tinham que apresentar. E aí, gente, o que que aconteceu? No ano passado, eu fiz essa atividade com a minha turma do Brasil. E foi uma atividade que funcionou muito bem. Foi uma atividade que foi muito legal no semestre. Todo mundo engajou, todo mundo apresentou, e no final era um role play. E aí eles apresentavam esse role play de como que a equipe ali, cada um tinha um papel, então um era secretária, outro era o CEO, outro era do marketing. Eles apresentavam e davam uma solução, né? Então, por exemplo, teve uma equipe que apresentou um caso do Cristiano Ronaldo, que alguns anos atrás ele foi dar uma entrevista coletiva e tirou uma garrafa de coca e falou assim, água. E, porque ele é todo fit, né? Ele não toma coca e tudo mais. E aí os alunos eram o quê? Eles eram a coca, né? Ah, então agora as nossas ações estão caindo, a gente vai ter que fazer uma ação com os esportistas. Enfim, eles apresentaram a reunião e apresentaram até uma entrevista coletiva da Coca. Então tinha sido muito legal. Eu falei, ah, então a gente vai fazer isso que vai dar certo, né? E aí, né, coitadinha da professora. Por quê? Porque a sala de aula é um eterno experimento, né, gente? O que funciona um ano pode não funcionar no outro. Então, olha lá, o que que a gente tem? A gente tem isso aqui, que às vezes o que vai importar não é a escala da cultura, se é low, se é alto ou se é baixo, né? Mas a posição das pessoas envolvidas. Então, o que que acontece? Muitas vezes, se a gente tem culturas diferentes, a gente tende a pensar que os outros estão fazendo de propósito, né? Então, eles estão escondendo as coisas, ou eles não estão fazendo porque eles não querem, mas na verdade, eles estão se comunicando de acordo com o que eles estão acostumados. E aí, é... foi o Gabriel que colocou uma questão como essa. E acho que foi o Gabriel que colocou isso no chat, né? Não exatamente isso, mas olha só o que aquela autora que eu falei para vocês, a Meyer, coloca. Onde é que surge mais, onde pode surgir mais mal-entendidos, gente? Olha lá. Uma pessoa de baixo contexto se comunicando com alguém de baixo contexto, uma de alto contexto se comunicando com uma pessoa de baixo contexto, ou uma pessoa de alto contexto se comunicando com alguém de alto contexto? Onde vocês acham que vai surgir, pode surgir mais atritos? Alguém arrisca?
Bem, enquanto vocês digitam, né? É, a resposta é aqui, né? Uma pessoa de alto contexto se comunicando com alguém de alto contexto. Por quê? Porque os nossos contextos vão ser diferentes. Ah, alto com baixo, o Gabriel disse, né? Então, parece, né, Gabriel? Mas as pessoas de alto, elas tendem a falar mais, né? Quer dizer, falar mais, e aí a pessoa de baixo tá ouvindo e ela pede explicação. Agora, as pessoas de alto e alto contexto, elas acham que elas estão entendendo o subentendido das outras, quando na verdade os subentendidos podem não ser os mesmos, né? Essa seria uma questão assim que se coloca, tá? Deixa eu ver, mas não que responda tudo, né? Muito de forma não verbal. Uhum, muito de forma não verbal. Pirâmide dos conflitos da inteligência positiva. Pode entender melhor que tem informações que eles não estão entendendo. Entre altos? Deveria, né? Eu não sei, eu acho que deveria, mas normalmente a gente parte do princípio que a gente está entendendo as coisas. A gente fica procurando, entende? Então, assim, às vezes uma pessoa de alto falando com baixo contexto, ela escuta o que a pessoa de baixo contexto está dizendo explicitamente e ela fica procurando. Mas o que que será que ele quis dizer? E na verdade a pessoa não queria, só quis dizer aquilo que ela falou mesmo, né? E a da inteligência, ai, sumiu para mim aqui. Inteligência positiva, que fica entre as aspirações e suposições. Se a gente for entrar aí, não dá tempo. Mas no final, vamos ver. Se sobrar uns minutinhos, a gente pode, tá? É... Ah, não, mas cadê? Sumiu? Não, sumiu, gente. Peraí, que tem um slide que eu quero passar para vocês. Aqui, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês, que são alguns trechos que eu selecionei do nosso COIO, tá? Que me chamou muita atenção com os alunos. Então, um aluno falou assim, ó, Teacher, a crise foi trabalhar em equipe. Então, eu falei assim, gente, mas, né, a crise foi trabalhar em equipe. Então, veja, né, isso aí gerou, e aí era um aluno, que inclusive é um orientando meu, que eu sei que ele é 10 e ele entregou o trabalho super depois do prazo. E aí eu falei, gente, mas e aí? O que que tá acontecendo? E aí foi a crise, foi trabalhar em equipe, porque eles não, tipo, foi difícil coordenar, entendem? Então, assim, e depois um outro aluno falou, e eu coloquei porque foi muito engraçado, ele é um aluno muito engraçado, né? E ele colocou assim, o nosso problema não foi com a Costa Rica, foi com a Costa Pobre. Aí a Costa Pobre, no caso, era os alunos da turma, né, do Brasil, porque ele disse o contrário. Então, na equipe dele, todos os alunos da Costa Rica estavam super motivados, super participando, e ele tinha que ficar cutucando os alunos da turma. Então, assim, quando a gente pensa no COIL, e eu coloquei essa frase, ó, conhecimento não é o mesmo que experiência. Então, a gente saber uma atividade que funciona, uma atividade que os alunos se engajam normalmente, pode não ser garantia que vai dar certo. Porque às vezes nem na nossa turma dá certo, de um ano para o outro, né? Vai depender muito da turma. É, E aí, isso não pode ser um empecilho para nós. Eu sei que eu já estou bem avançado no tempo, eu já estou quase terminando, né? É, mas foi pensar assim, olha, gente, aqui a gente estava dentro de uma disciplina. Então, na Costa Rica não era disciplina, tá? Na Costa Rica tinham várias pessoas de diferentes majors, né? Diferentes cursos da UNA foi o pessoal do secretariado, que a gente foi uma surpresa assim para nós, né? Descobrir o secretariado fora. E a gente está agora muito trabalhando junto, né? Querendo continuar essa parceria. Mas tinha gente assim de diversos cursos e tinha gente da comunicação e tinha gente do português, né? Da UCR. Então, o pessoal da minha turma valia 4 pontos. Gente, 4 pontos é quase metade da nota. E ainda tinha aluno que tinha que ser cutucado para fazer a atividade.
E aí vocês vão pensar assim, olha, mas e se fosse um curso de extensão, que é uma das possibilidades do COIL, né? Que foi, por exemplo, o caso da Costa Rica, que era para eles, a maioria deles, eram horas de seminário que eles chamam, que para nós seriam as horas extracurriculares que os alunos precisam cumprir, né? Mas não teve um aluno que desistiu. Eu achei assim muito interessante, porque em vários artigos que a gente lê, recomenda-se que se faça dentro das disciplinas, porque aí é mais difícil da gente perder os alunos, conforme o intercâmbio vai se desenrolando, né? Porque às vezes assim, você pensa, ah, no de extensão só vai se inscrever quem está mesmo interessado. Mas, como não vale nota, às vezes as coisas vão surgindo durante o semestre e eles vão dropping, né? Então, esse é um risco. Já teve uma professora no nosso departamento que disse, por exemplo, que ela começou com 20 e terminou com 3. Então, ela falou que ficou muito envergonhada, né? Porque a professora da outra instituição ainda tinha seus alunos, mas é aquela coisa, né? A gente não pode fazer por eles, né? A gente faz a proposta. Então, essas coisas vão acontecer. E aí, eu vou passar um pouquinho para frente, mas eu já estou terminando, né? É pensar isso, ó, que equipes multiculturais precisam de processos de baixo contexto. Então, quanto mais a gente conseguir explicar linha por linha para as equipes o que que eles precisam fazer, melhor, tá? Ainda que sejam culturas de alto contexto, tá? E aí a gente pode explicar o motivo. Ah, mas olha, a gente está trabalhando com pessoas de diferentes majors. Ah, o que é um pitch para mim aqui na UEM pode não ser um pitch para os alunos da Costa Rica. E assim a gente trabalhando esses conceitos, né? Principalmente quando a gente não tem um professor nas duas instituições seguindo tão de perto, né? E se a gente explicar antecipadamente por que que a gente está fazendo isso, os alunos eles vão entender, né? É, e resumindo, né? Ao meu ver, né, gente, a educação intercultural hoje, ela precisa ser uma realidade, porque na nossa atuação o ambiente é cada vez mais intercultural. Então, assim, aqui na universidade eu trabalho com professores do Peru, por exemplo, né? É, isso que eu conheço, que são meus colegas, mas assim, com certeza tem professores de outras nacionalidades também atuando na nossa universidade. E talvez no ambiente de vocês também. Talvez não diretamente, mas vocês sabem do vizinho, do primo, da sobrinha que trabalha nesses ambientes, né? O meu irmão, gente, assim, né? O meu irmão, por exemplo, ele é médico e ele trabalha em São Paulo. E ele não vai em entrevistas que pede inglês, porque ele tem um bloqueio com a língua inglesa, por exemplo. E é um ambiente, a gente pensa assim, poxa, mas medicina intercultural da cidade de São Paulo, né, que tem pessoas do mundo inteiro, precisa, né? Então, assim, será que na faculdade de medicina a gente também não poderia estar proporcionando essas iniciativas? Isso também não ajudaria a despertar no aluno essa questão de, poxa, eu vou trabalhar, eu posso não trabalhar fora do Brasil, mas será que eu não vou precisar estar em um ambiente intercultural? Será que cursos da saúde não proporcionam isso também? Então, assim, é claro que a gente sempre vai voltar o nosso olhar para onde a gente está inserido, né? Mas a gente não pode esquecer que o nosso aluno, ele vai ser esse cidadão global, né? A gente quer que eles sejam isso. Então, a atividade e a experiência, elas precisam caminhar juntas, tendo o mesmo destaque. Então, assim, olha, é que por conta da LGPD, de algumas questões assim, eu não consegui trazer vídeos para vocês. Mas, nesse nosso intercâmbio, que foi feito em um mês, o primeiro encontro e o último encontro foram síncronos. Então, da Costa Rica para o Brasil, são 3 horas de diferença. Eles estão 3 horas antes. E o nosso curso é noturno. É um pouco esquisito, porque eu sei que muitos países não têm curso à noite, né? Mas a gente tem. Então, a gente vai das 7h30 às 11 na UEM. E aí, a gente conseguiu se conectar nesses dois momentos. Gente, vocês precisavam ver a atitude dos alunos na sala de aula.
né? Então, o professor Milton foi muito responsável por isso, porque ele fez jogos, fez momentos assim de interação e os alunos ficaram assim muito felizes, tanto em um momento que foi aquele momento inicial, quanto no fechamento, né? Então, assim, eles brincando, né? Tipo, então foi muito legal. E aí, se a gente pensar nessa experiência que eles viveram, ela precisa tá no mesmo nível, ou talvez um nível até maior do que a atividade. Porque se eu for pensar no resultado, eu vou dizer para vocês: olha, pessoal, ano passado a turma aqui me entregou resultados pedagogicamente melhores. Mas e a experiência que eles tiveram? Eu não estou considerando, né? Então eu preciso considerar essa experiência, porque se eu não considerar essa experiência, eu não vou fazer um core. Porque não existe um core perfeito. Assim como não existe uma atividade perfeita, né? Não sei, assim, eu acredito que seja geral, porque a gente não consegue controlar aquele aluno, e o aluno, às vezes, ele tá indo super bem e ele fica doente, aí ele tem que faltar uma semana na aula. E aí ele perde, né? Ele tenta fazer de casa, mas às vezes ele não tá bem. Acontece algum imprevisto. Então, assim, são várias coisas. E aí, se eu for só olhar para o resultado pedagógico do COIL, eu talvez não embarque nessa. Agora, se a gente pensar na experiência que esse aluno teve trabalhando já na universidade com uma equipe intercultural, então isso me motiva a repetir isso, né, nos próximos semestres, porque aí a gente pensa assim, olha, o meu aluno, quando ele chegar numa entrevista de emprego e tiver uma pergunta dessa, ele pode dar inclusive um exemplo, né? Porque nas entrevistas de emprego, o que que a gente quer? Numa situação que você tem que trabalhar com uma pessoa de outro país, caiu alguma coisa. O que que você faz? Olha, numa situação que eu tive aqui, olha, eu fiz um intercâmbio online, a gente trabalhou nesse ambiente, aconteceu isso e eu fiz isso, né? Então eles já vão ter essa oportunidade. Então eu acho que a gente tem que considerar isso também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que ainda não trabalha português como idioma estrangeiro. Tá. É, Eu, quais seriam os primeiros passos para uma instituição que ainda não trabalha com o COIL? Mariane, a sua instituição, ela tem algum departamento de relações internacionais? Então, assim, geralmente esses departamentos de relações internacionais têm instituições parceiras, né? Mas se não houver, a gente usa do nosso networking. Porque, por exemplo, né? É, eu não tinha, por exemplo, esse conhecimento com a Costa Rica, né? Mas eu estava participando daquele projeto dos aluminais e eu enviei um e-mail. E aí o professor Milton respondeu e falou, não, vamos fazer, né? Então a gente consegue construindo essas parcerias. Eu, por exemplo, anteriormente, tentei contato com uma universidade do Japão, a Soka University. E aí eles já estavam naquele semestre realizando muitos coros. Então eles têm assim uma quantidade que eles conseguem realizar para fazer qualidade, né? Então, depende da política de cada instituição, se aí é uma coisa mais institucional ou é de professor a professor. Então, eu acho que assim, se você nunca ouviu falar que aí na tua instituição tenha, as disciplinas precisam ser correlatas. Sim, as disciplinas elas precisam ser correlatas. Então, por exemplo, há várias possibilidades, né? Por exemplo, as classes espelho ou classes espejo, né? Que se fala muito aqui na América Latina, que são quando o professor leciona uma disciplina. Por exemplo, uma amiga minha é de literatura inglesa e ela fez um intercâmbio agora com a Colômbia. E as duas turmas estavam estudando Shakespeare. Então, ela lecionou também para a turma da Colômbia e a professora da Colômbia para a turma do Brasil. Então, essa é uma possibilidade.
Ou, por exemplo, no secretariado, para nós, é muito difícil a gente encontrar um curso de secretariado. Então, o que que a gente faz? A gente trabalha na interdisciplinaridade, porque eu posso não ter secretariado como um curso superior no Paraguai, mas eu com certeza tenho cursos que têm gestão de pessoas, que têm comunicação, que têm informática, então eu procuro essas entradas, né? Então é algo que auxilia bastante. E aí, me perguntaram aqui se é só para estudantes universitários. Eu acredito que não. Eu acredito que quando que é possível fazer entre diferentes níveis, por exemplo, né? Por quê? Porque o professor ele tem muita liberdade quando ele propõe o COIL. Então, vamos supor, Vitória, e aí eu estou supondo, tá? Que eu esteja num curso de letras aqui no Brasil com habilitação letras português. Os meus alunos, eles vão ser docentes. Então, o que que impede que os meus alunos façam esse exercício também, com esses alunos que, embora estejam em um nível diferente, eles também querem aprender a língua portuguesa? Então, é uma oportunidade, né, de ensino, depende da atividade que vai ser proposta. Então, como o nosso curso, por exemplo, é trilingüe, eu sei que os alunos do curso, eles já fizeram teletandens, que são tipos de intercâmbios virtuais, com o pessoal da África, por exemplo, né, do Togo, que estavam aprendendo espanhol. Então, só que aí seria no mesmo nível, né, no nível universitário, mas eu acho que vai depender muito do contato dos professores que vocês tiverem, porque pela minha experiência aqui na UEM, é difícil que a instituição como um todo, porque a nossa universidade ela é grande, ela é muito grande, então é difícil que eles tenham esses programas. O que que acontece? Por exemplo, na Colômbia, eu acho que tem alguém da Colômbia aqui, né? Mas eu tenho certeza que são muitas instituições. A gente tem uma universidade parceira que se chama Uniminuto. A Uniminuto faz algo muito interessante, que é eles todo ano eles soltam uma lista de professores e disciplinas já com essas atividades. Então eles mandam esse material aqui para nós na UEM, que somos uma universidade parceira deles, e aí nós podemos procurar lá. Igual essa minha amiga da aula do Shakespeare, ela encontrou nessa lista, que tinha um pessoal de literatura inglesa, né? Então, eu vi lá, por exemplo, que tinha uma aula espelho que seria interessante para uma disciplina minha, que falava sobre a CIPA. É, em espanhol, eu não. É CIPA também que fala? Marco, me O que ajuda. significa? É um órgão que tem nas empresas e instituições que vão regular, por exemplo, as medidas de segurança do trabalho, Ah, de tipo, da ISO e tudo mais? Que fazem sim. e também de Hum. ergonomia para ver se os funcionários eles É. estão, se a empresa está Uhum, respeitando. Então é uhum, como se fosse um departamento, pessoas responsáveis na empresa também para fiscalizar isso. uhum, uhum. Eu não sei se tem uma sigla em espanhol, mas seria isso. E aí a gente poderia entender, sabe, fazer um comparativo de como isso funciona no Brasil e de como isso funciona ali para Colômbia, para o pessoal da Uniminuto. Então, se tivesse esse material todas as universidades, seria muito legal, né? Porque aí seria mais fácil da gente pensar. Mas nada impede que, por exemplo, a Victoria está ali. E ela também trabalha com comunicação, então ela pode. CIPA, isso aí. Obrigada, Genice. Então, é, então ela pode, por exemplo, buscar o meu contato e falar: Olha, Verônica, eu trabalho com isso aqui. Será que no semestre que vem a gente não consegue fazer uma parceria? Mas então ainda é muito assim, sabe? De tete a tete, usando o nosso networking, mas os escritórios de cooperação internacional, eles estão aí para ajudar um pouco a gente, né? Fazer um pouco essa ponte quando eles conseguem. Então, gente, eu acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta a mais, mas eu acho que
Sim, né? Falar com o Milton, vamos jogar tudo pro Milton, já que ele não veio, ele não tá aqui. Ó, Marco, você não diz, né? É, Sim, mas, eu gente, aviso para ele. não, não, você não avisa. Gente, o Milton, ele é fantástico, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas assim, ele é fantástico. Ele tem uma didática incrível e ele é muito proativo, assim. Ele me ajudou muitíssimo, né? Nesse COIO que a gente fez. E eu acho que a gente não precisa ter medo, assim, é pensar nessa experiência que a gente vai proporcionar para o nosso aluno que vai fazer a diferença depois, né? Não sei se alguém ainda tem alguma dúvida. Eu sei que são muitas nuances, assim, eu quis trazer a parte de cultura, porque se o aluno entende isso, vai gerar menos sofrimento no aluno, sabe? Porque aí ele vai entender um pouquinho, ah, poxa, pode ser cultural. Então, pode ser que eles não estejam tomando a iniciativa porque eles querem que a gente tome a iniciativa, eles querem dar essa chance. Então, os alunos, eles vão fazendo, né, assumindo esse protagonismo também. Gente, era isso. Não sei se ainda vocês têm alguma pergunta, algum questionamento. Ah, deixa eu só falar uma coisa, Marco. Para os meus alunos que vão Uhum. agora, gente, eu não dou sossego nem nas férias para esses benditos. Mas para aqueles que vão fazer o meu curso, tá? Das próximas quartas-feiras, a Laís vai colocar no chat o link, tá? Laís, você pode colocar no site que aí a gente vai fazer uma pausa de uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos, e eu encontro vocês na próxima reunião, porque eles não vão parar, tá, gente? Eles estão de férias só no papel, mas eles vão agora fazer, vão entrar aí em mais uma sessão de curso com a gente, né? É isso, né? Eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade, por me escutarem, por estarem aqui com a gente nessa quarta-feira à noite. Eu sei que os nossos colegas argentinos, como eu falei para o Milton, eles não estão por aqui porque ganharam o jogo, estão todos comemorando, né? Eles estavam inscritos, mas eles não vieram. É, E aí, até, eu sei que eu falo demais, sou muito prolixa, mas essa é uma questão, por exemplo cultural, né, gente? Eu tenho um filho de 6 anos e ele fala assim: ah, eu vou torcer para Argentina. E a gente fala: ah, como você vai torcer para Argentina, né? Então, assim, veja, ele ainda não aprendeu isso. Então, muitas coisas de fato são culturais. Gente, brincadeira, tá? Eu só não vou torcer para Argentina, mas é um dado cultural, não é? Então, enfim, imagina, eu que agradeço vocês por me ouvirem e se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem meu contato também, vocês podem pedir para o professor Milton, para o Marco e as referências, desculpa, eu não tinha colocado. Ótimo. Muito obrigado mesmo, prof. Verônica. Obrigado a todo mundo. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta este momento. Voy a compartir unos avisos finales, umas informações para vocês considerarem também, né? Antes de nos despedir. Lembrem-se, por favor, de visitar também o nosso canal em YouTube, né, que tem a lei. Aí tem todos os vídeos dos encontros dos anos anteriores, dos meses anteriores. Esse encontro também está sendo gravado, né? Então daí vocês conseguem assistir ou compartilhar com alguma pessoa que vocês acham que vai ficar interessado também, né? E obviamente também que tem o Insta da lei, né? Então, aí também vocês conseguem nos seguir nas redes sociais, né? E também temos o nosso enquete, né? Vocês podem escanear o QR, né? Ou eu vou compartilhar aqui com vocês no chat que eu já tenho preparado. Vocês conseguem acessar aí no link, porque é muito importante para a gente saber que tipo de eh, temas vocês gostariam de discutir, de debater aqui nesse espaço, né? Que é um espaço pensado para vocês. Mesmo se vocês, obviamente também vocês no enquete vão avaliar o nosso encontro de hoje, né?
Então, eu acho que foi muito rico, muito interessante, e também tem muito que compartilhar, gente, né? Mesmo como a prof estava falando, é muito networking, né? No mundo da educação, né? Os professores eu admiro muito, né? Porque sempre vão correndo atrás aí dessas oportunidades, né? E então acho que tem que aproveitar que temos a internet, né, no nosso lado, para continuar compartilhando essas experiências e fazer possível também que a educação intercultural consiga ser muito mais acessível para todo mundo, né? Então, por favor, participe aí da nossa enquete, né? E também para ver o que vai vir nos próximos meses, nesses nossos encontros das quartas-feiras globais, né? Aí eu compartilhei o link do YouTube também, da nossa enquete. E também, obviamente, para vocês descobrirem o que tem a FES, o que tem os nossos programas e tudo o que a gente faz, né? Porque temos aí a nossa rede aqui da América Latina, mas também no mundo. Então, é muito importante, se vocês quiserem se aproximar para a nossa organização, para serem voluntários, para conhecer um pouquinho mais do que a gente faz. Também tem oportunidade de intercâmbio para professores, tem bolsas, né? Então, é muito importante também vocês conhecerem o que a gente faz, além desses espaços aqui que a gente compartilhou hoje, né? E por último, só lembrar, né, que também tem muito a ver com o que a prof estava falando, que a IFS é uma experiência única na vida, é uma experiência para toda a vida. E, bom, então é isso, gente. Muito obrigado mesmo e até o próximo encontro na quarta-feira global. Hasta el siguiente encuentro que vamos a tener de miércoles globales. Muchas gracias.